Olá, tudo bem? Meu nome é Gilson Dias, eu sou pós-graduado, especialista em psicanálise, psicanalista clínico. E gostaria de falar com vocês nesse espaço, diante da internet, das redes sociais, que você pode estar se informando, tirando as suas dúvidas do que é a psicanálise, do que trata a psicanálise, de como é importante você fazer análise, fazer terapia, para que você possa entender os seus medos, os seus traumas. Então você pode utilizar desse espaço para que você possa fazer perguntas e pautar o nosso programa, a nossa live. Então, através da interação das redes sociais, Instagram, Gilson Dias Mococa, YouTube, Dr. Gilson Dias Mococa, e Facebook, Patrulha da Madrugada. Então, pessoal, hoje eu queria tratar de um assunto muito importante que aflige as pessoas, porque quando falamos em doenças psíquicas, em doenças mentais, em problemas mentais, muito se pergunta: o que devo fazer? Como proceder, diante de um problema, de uma depressão, de uma fobia, de um medo, de uma tristeza profunda? Porque a agenda nossa vem seguindo ao longo do tempo, dos anos, um curso muito complicado, enfrentado pela sociedade atual, esse mundo agitado de cobranças, de metas. As pessoas estão cada vez mais doentes da mente. E por décadas, as doenças que mais incapacitavam, que levaram à morte de milhares de pessoas, foram as doenças contagiosas. E eram o maior problema da humanidade, assim como ocorreu com as guerras. Atualmente, pessoal, a medicina e as políticas de pacificação entre as nações já estão muito mais consolidadas e evoluídas, de modo que apenas uma doença ou a ocorrência de uma guerra, ela dificilmente causa morte de tantas pessoas como era lá no princípio. Então, apesar de toda a evolução da ciência em relação à saúde e dos meios tecnológicos que facilitam e dão mais precisão a exames, cirurgias e tratamentos, as doenças ainda são um grave problema na agenda da humanidade, principalmente as doenças de ordem psicológica, de natureza emocional, que dependem de fatores externos para apresentar melhoras, sendo essas o foco do nosso trabalho. Para vocês terem uma ideia, dados recentes divulgados pela Organização Mundial de Saúde
dão conta de que o Brasil foi o país com mais casos de depressão em toda a América Latina. 11,5 milhões de brasileiros foram diagnosticados com depressão. No mundo, esse índice chega a quase 400 milhões de pessoas. E estima-se que essa depressão, até o ano de 2022, se torne a doença mais incapacitante do mundo. E isso cresceu de forma generalizada. À medida que a depressão ela foi tratada, ela no começo ela não foi tratada como uma doença psicológica, e sim como uma incapacidade de se adaptar ao ritmo da sociedade, à preguiça ou à vontade de buscar objetivos. Por muitos anos e até os dias de hoje, pessoas depressivas não eram respeitadas como alguém que porta uma patologia sem cura, mas sim como pessoas frescas e sem motivação. Então, é extremamente importante ressaltar que a depressão é uma doença crônica, muitas vezes, e que afeta a rotina e a capacidade de a pessoa cumprir aquelas tarefas consideradas mais simples. E a depressão, ela atinge todas as idades, desde a criança até os idosos. Elas não são mais recorrentes, elas atingem todas as idades, atinge a produção ativa entre os 25 e 50 anos. Elas causam graves alterações no humor, aquele sentimento de incapacidade constante, apatia, desmotivação, ausência de perspectiva de melhora, e torna funções simples quase impossíveis, como comer, tomar banho e trabalhar. Apesar da tristeza ser uma das maiores manifestações da depressão, não é sobre isso que se trata a doença. É preciso que haja uma diferenciação do que é estar triste e do que é estar depressivo. Isso porque a tristeza isoladamente não é capaz de tirar a fome de um indivíduo por longos períodos ou fazer com que você não levante da cama, uma tarefa quase impossível e dolorida. Olha, assim como grande parte das doenças, a depressão ela é um processo evolutivo. Ela não inicia num estágio mais avançado. É muito comum que o portador não se dê conta até dos sintomas. E eles vão se intensificando. O fator problemático, já que quanto mais cedo o diagnóstico for dado e o tratamento for iniciado, mais fácil é de lidar com a depressão. A sociedade moderna, ela se consolida com comportamentos pontuais e altamente prejudiciais para a saúde mental humana. Por isso é recomendável que as pessoas façam um acompanhamento psicológico constante ao longo de suas vidas, a fim de prevenir a ocorrência de doenças como a depressão, a ansiedade, síndrome do pânico, entre muitas outras. A aceitação da psicanálise como necessária para a manutenção da saúde mental
e de qualidade de vida dos seres humanos, ela ainda encontra muita resistência. Ainda nas camadas mais pobres da sociedade, a ideia de que a terapia deve ser feita apenas por pessoas que sofram sérios problemas mentais que as atrapalhem de viver. Tal fenômeno, pessoal, ele acontece devido à falta de informação, à desatualização conceitual causada pela falta de acesso a fontes seguras de conhecimento. A sociedade contemporânea, ela é caracterizada por ser extremamente imediatista, devido ao fato de que um sistema econômico completamente capitalista tem sempre o tempo significa dinheiro. A eterna falta de tempo, a impaciência e os prazos curtos para concluir essas tarefas e alcançar sempre metas fazem com que as pessoas estejam sempre mais irritadas, insatisfeitas, desgostosas com os outros e principalmente consigo mesmo. Apesar de a maioria dos adolescentes, por exemplo, não estarem inseridos no mercado de trabalho integral, no CLT, ainda assim, por exemplo, o adolescente passa por um extremo estresse. Porque a adolescência por si só, ela é confusa. Embora esse não seja um conceito da psicanálise. Freud, por exemplo, aborda a puberdade, evento que faz com o sujeito adolescer, como uma fase de transição da vida infantil para a vida adulta. Essa é a fase onde o adolescente passa a começar a reconhecer como indivíduo, tomando consciência dos seus desejos individuais, das suas vontades, seus gostos, preferências, opções. E esse reconhecimento faz com que exista uma ruptura entre a criança que foi criada pelos pais ou seus responsáveis legais e o novo indivíduo que se forma de um jeito diferente, mais individualizado e nem sempre correto perante a sociedade e principalmente perante ao grupo familiar, ao seu grupo familiar, causando diversos atritos e ocasionando situações negativas para a saúde dos indivíduos envolvidos nesse grupo familiar. O objetivo do nosso trabalho, das terapias, das análises, inclusive dos adolescentes, como sendo um grupo social em que há uma grande chance de que haja o desenvolvimento de doenças e transtornos psicológicos de natureza emocional. Os objetivos específicos, eles consistem na abordagem da construção da figura social do jovem, das suas vivências junto à família, no ambiente escolar, automutilação como uma realidade entre esse grupo e a importância das intervenções psicanalíticas frente a essa realidade. Então, fazer análise, procurar um profissional, um psicólogo, um psicanalista, é entender os seus problemas, é se conhecer, é enfrentar as situações. Nós procuramos tratar as causas,
Porque os efeitos nós já conhecemos. Os sintomas nós já conhecemos. Ele é de domínio público. Agora, as causas, elas são individuais, elas são de cada um, elas são parte da formação do indivíduo, desde o nascimento, até passando pela infância, adolescência, fase adulta, é na formação da personalidade, é aonde os conflitos acontecem, os traumas, que às vezes você carrega por toda a vida. Então é muito importante tratar, conhecer, ir a fundo, investigar. Por isso que nós, psicanalistas, temos a obrigação de fazer uma anamnese boa, de qualidade, investigar, ir a fundo, conhecer o paciente, conhecer o seu problema, estar a par, ir a fundo, conhecer a verdadeira causa do seu problema, para aí sim nós tratarmos a causa. Você vai eliminar os sintomas e vai fazer você mais forte para enfrentar os problemas do dia a dia. Você se tornará cada dia uma pessoa mais forte, certo? Então fica a dica de hoje para vocês: se conhecer, fazer terapia é fundamental para que a gente trate a maioria dos problemas emocionais, tá certo? Um forte abraço a todos vocês, inscrevam-se nas nossas redes sociais, clica no sininho no YouTube, Facebook, Instagram, para que a gente possa estar conversando e você usufruir deste espaço conjunto de bate-papo entre a psicanálise e você, tá certo? Um forte abraço a todos vocês e até uma próxima oportunidade.